Olá, querida igreja, buenos dias para ustedes nesta manhã de domingo. Queridos, estamos falando todavia sobre esse tema tão importante, um tema bíblico, um tema o qual Jesus mesmo falou várias vezes, de várias maneiras, de diferentes maneiras, falando da necessidade de nós outros morirmos para nós outros mesmo. Vamos dar continuidade a ser um pequeno resumê neste instante daquilo que já temos falado. Mas para isso necessitamos orar. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, ó Padre, Tu és maravilhoso. Pedimos que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, hable aos nossos corações, toca em nossas vidas, desperta-nos, Senhor, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para entender, compreender e obedecer a Tua palavra. Te necessitamos, Senhor, e pedimos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, morrendo para si mesmo. Solamente o tema já é difícil de compreender e poner em prática e viver desta maneira de a cada dia morir para nós outros mesmo e viver para Cristo é muito difícil, é muito complicado. Isto na força do homem. Quando eu digo, eu vou fazê-lo, eu tenho que fazê-lo, eu puedo fazê-lo, aí já empieza a derrocada de cada um. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se você está conectado comigo, está agarrado na videira e nós outros estamos juntos, você pode fazer muitas coisas. Então, através da graça de Deus, que é poder de Ele, dado a todo aquele que pede e ora, o Senhor Jesus regala para mim e para você poder, para podermos entendermos, compreendermos a palavra, a ponto de entendermos que eu, Jonás, estou falando de mim e para mim, e a você, meu querido amigo, hermano que está me ouvindo, o poder de Deus para que eu e você podamos lograrmos morir para nós outros mesmos e viver para Deus Padre, viver para Jesus é o Senhor, viver para o Espírito Santo e através do Espírito Santo. Bem, o próprio Senhor Jesus, em Lucas 9:23, dizia: aquele que deseja seguir-me, aquele que tem o desejo de seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia a dia e caminhe após mim, ou me acompanhe. O próprio Senhor Jesus dando para nós outros esta orientação, e ele não termina aí, ele sigue dizendo, verso 24: pois quem desejar ou quem quiser salvar a sua própria vida, ou seja, usar sua vida para lograr, atingir, viver de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus desejos e desejos da carne, como objetivo de servir-se a si mesmo. Estes somos nós outros. Nós outros não desejamos, não queremos servir a outros. Queremos que outros sirvam a nós outros e eu mesmo quero servir-me a mim mesmo. Então a esse o Senhor diz: aquele que tem este desejo de salvar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho que estou predicando, este salvará sua vida. Por que isto? Porque enquanto eu desejo viver esta vida para satisfazer
a mim mesmo. Eu não quero saber do evangelho que diz que tem que perdonar, que tem que amar, que tem que perdonar, que tem que ajudar, que tem que perdonar e ir atrás. Não, eu não quero isto. Eu tenho o direito de viver minha vida. Bem, ao intentar ou continuar vivendo tu vida da maneira como você deseja, você la perderá. Porque Deus pode te amar em este momento da vida. E você não está preparado para encontrar-se com Deus, porque suas obras são malas. Você intentou viver para si mesmo. E isto nós outros miramos naquele exemplo do rico e de Lázaro. O rico decidiu, quero viver para mim. Fiestas, comidas, bebidas, mulheres, amigos. E Deus lo chamou. Deus lo chamou e ele não tinha o que apresentar. E o texto nos ensina que ele estava no Hades, ele estava em um sítio de tormento. E Lázaro, que decidiu viver sua vida para o Senhor, mesmo com toda a sua pobreza, mesmo com todas as suas necessidades que ele tinha e não eram saciadas, mesmo com hambre e comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, Lázaro decidiu morrer para si e viver para o Senhor. E Deus lo chamou no mesmo dia em que o rico morreu. E Lázaro tinha que apresentar para o Senhor. Bem, o Senhor Jesus sigue em Lucas 9, verso 25, dizendo: de que adianta é o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir-se a si mesmo? Louco! Quando você pensa que está vivendo sua vida, você está perdendo sua vida. É interessante que enquanto eu estou tentando viver minha vida, a minha maneira, pensando que estou desfrutando, estou ganhando, na verdade estou perdendo. Perdendo. Bem, o próprio Senhor Jesus inventou, desculpa a palavra, a igreja. É o pueblo de Deus para manter seus membros juntos e unidos em amor e para testemunhar sobre sua salvação oferecida a todos os povos. Não, Jesus não está falando de um crente. Jesus está falando de um crente, mais um crente, mais um crente e todos os crentes que é a igreja dele reunidas com o único objetivo, tendo um pastor para dirigir, um pastor para conduzir, um pastor para alimentar através da ministração da palavra e a igreja junta com o mesmo objetivo de levar a palavra a outros, de levar ajuda ao pobre e necessitado, de levar socorro aos membros da própria igreja do Senhor. O Senhor Jesus inventou a igreja, criou, instituiu a igreja com a finalidade de estarmos juntos. E esta é a oportunidade, quando estamos juntos, de praticarmos o amor, a comunhão, juntos alabarmos, juntos adorarmos ao Senhor. Como ayer, pastor Nery e Débora em sua casa, tendo seu grupo, o pequeno grupo de discípulos de Cristo, como eu, pastor Ercídio, Edilene e Giane, tendo um outro grupo em outra casa, dos discípulos de Cristo também, que servindo ao Senhor, o grupo Ebenezer, estávamos reunidos, e juntos nós outros queríamos alabar ao Senhor. E se eu não tivesse que predicar, o grupo se quedaria toda a noite alabando, comendo junto, conversando, orando. Esta é a igreja que Deus inventou para mim e para você. Bem, Jesus instituiu a igreja e nós outros temos várias metáforas
ou várias evidências da necessidade de congregarmos. A igreja é uma união forte e indissolúvel entre Deus e o creyente, e dos creyentes entre si mesmo. E isto Jesus habla sobre a videira, sobre os ramos, em João 15, de 1 a 5. Jesus habla sobre pastor e rebanho. Ele mesmo habla em João 10, 14 a 16. Habla sobre padres e hijos. Pedra fundamental, quando Jesus estava falando com Pedro, dizendo assim: como tu te llamas Pedro, e tu nome significa roca, eu, Jesus, edificarei minha igreja, e a porta do inferno não poderão prevalecer contra ela. O Senhor Jesus habla sobre cabeça do corpo, membros do corpo, marido e esposa, simbolizando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma necessidade, é de importância vital a todos aqueles que um dia entregaram sua vida a Jesus, se tornaram membro da Igreja Universal e da Igreja local. A importância de estarmos reunidos. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa igreja, em o ano de 2022, tendrá a mesma eficácia, a mesma proporção da época da igreja primitiva de 2000 anos atrás. É como igreja que nós outros, orientado por seus pastores, por nossos pastores, nós outros aprendemos a obedecer, e para que nossas vidas individuais e coletivas sejam mantenidas saudáveis. Não devemos deixar de nos reunir como igreja. Para quê? Para expressar nosso amor a nosso Deus. Para quê? Para expressar gratidão ao nosso Padre. Para quê? Para expressar alabança, louvores e adoração ao Deus Criador do cielo e da terra. Bem, é através do bautismo e da cena do Senhor que nós outros nos acordamos e relembramos do grande sacrifício que Jesus hizo por nós outros. Sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. E o Espírito Santo que Ele enviou para nós outros, dizendo: eu irei, mas enviarei para ustedes é o Consolador, e eu estarei com ustedes hasta o final. É na igreja que nós outros aprendemos a palavra de Deus, para que possamos crescer na fé e praticar o mandamento de Deus, dependendo totalmente da graça de Deus, poder de Ele para me ajudar a mim e ajudar você a obedecer. Queridos, vamos ser verdadeiros. Quem de nós outros, por nossa própria vontade, poderíamos lograr obedecer os mandamentos de Deus? Quem? Nenhum de nós outros. Primeiro mandamento, o grande mandamento: amarás ao Senhor tu Deus de todo tu coração, de todo tu entendimento, de toda tu força, de todo tu ser. Quem lograria amar ao nosso querido Deus desta maneira? Quem de nós outros podemos cumprir o segundo mandamento? Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Olvídate. Eu, Jonás, Mustafa, não lograria. Você não lograria. Mas allá estão nossos pastores, predicando, ensinando, ministrando, exortando, encorajando. Vamos, vamos, vamos.
Vamos pedir graça, necessitamos do poder de Deus. Hermano, não desista, não deixe de vir à igreja. Hermanos, não deixe de congregar. Hermanos, vamos pedir graça ao Senhor para que possamos venir à igreja do Senhor, para que possamos juntos nos congregarmos, juntos alabarmos ao Senhor, e ao escutar a palavra predicada, pedimos: Senhor, tu palavra foi maravilhosamente predicada, eu compreendi todo, mas Senhor, eu não puedo, eu não logro te obedecer. E então, se como indivíduo, individualmente e coletivamente, nós oramos e pedimos: Senhor, dá-me de tu graça. Dá-me de tu graça para que eu pueda te obedecer. Senhor, ao ser predicado a mensagem, quita de minha mente, quita de meu coração toda e qualquer barreira. Porque muitas vezes quando o pastor, ele diz qual é o tema da mensagem, por exemplo, agora neste momento, morir para si mesmo. Que? Morir para si mesmo? Que prédica? Que é isto? Criamos barreira. Aí domingo que vem e outro domingo, todavia seguimos no mesmo tempo, morindo para si mesmo. Muitas vezes, irmãos entram na igreja já com uma barreira. Todavia estamos em isto. Todavia pastor não saiu desse tema. Esta é barreira. E quando você entra na igreja do Senhor para escutar a palavra e já cria uma barreira, você necessita reconhecer este pecado em sua vida, pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, abra meus olhos, abra meu entendimento, meus ouvidos. Senhor, ajuda-me a compreender da tua palavra e capacita-me, Senhor, a entender que eu necessito morir para mim e viver para ti. É verdade. Nós outros temos que entrar na igreja já na dependência da graça de Ele, para que o Senhor abra os nossos corações. Então nós outros necessitamos escutar da palavra, necessitamos nos congregarmos juntos. Domingo, às 6 da tarde. Temos as mulheres, lunes, às 8 da noite na igreja. Temos aos miércoles estudo bíblico, às 8 da noite. E, há uma comida, há algo para ser servido para você que quizás sale cansado do trabalho e ao invés de ir para casa comer e ir para a igreja, já passa pela igreja. Aos vernes, um verne sim, um verne não, no caso de Ebenezer, no caso do pastor Nery com Débora, pastor Bebeto, é todos os viernes. Sábado, temos Home Depot, às 7 da manhã. Há um grupo de irmãos que se desperta às 5h30 para chegar como 10 para 6, mais ou menos, na casa de pastor Ircido e Gianni, e allí preparamos o café, preparamos o sanduíche com queijo e ramon e maionese. E depois de todo preparado, nos reunimos e vamos para Home Depot, que está na 136, com o S1. Queridos, para que isto seja verdade em tu vida, tem que orar e pedir ao Senhor graça e misericórdia, para que Ele te ajude. Nós outros temos todas, não atividades, todos os meios de graça, para que eu, Jonás, e você possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor e, de acordo com a graça que pedimos ao Senhor, poder dele para chegar a todos esses sítios, ministrar, servir e alabar o nosso Deus. Mira quanta coisa nós outros necessitamos. Quantas coisas nós outros necessitamos e nós outros dependemos disto. É quando estamos juntos como igreja que nós outros aprendemos a ter comunhão. Porque quando estamos juntos há fricção. Muitas vezes há intrigas. Alguém te ofendeu ou você ofendeu a alguém. E temos que correr atrás do prejuízo, pedir perdão ou perdonar.
É através da comunhão da igreja que nós outros aprendemos a exercitar o amor que Cristo Jesus ensinou para nós outros. Ainda que nós outros éramos pecadores, ainda que Ele sabia que nós outros iríamos rejeitá-lo e negá-lo, mesmo assim, Ele morreu por mim e Ele morreu por ti. Deus manda lutarmos para o fortalecimento da união entre crente e a igreja, enfatizando a importância de obedecermos estes mandamentos. Tanto mais quando nos damos conta, quanto mais nós outros percebemos que o dia do Senhor se acerca. Se eu tenho uma dessas pessoas que pensa que quando o pastor predica, o Senhor Jesus está regressando, o Senhor Jesus está voltando, prepara-te para encontrar com tu Deus, e tu diz, já passaram-se 2022 anos, pastores antes de nós outros predicavam isto e Cristo não vino. Nadie sabe quando Cristo vai vir, deixa viver minha vida. Cuidado! Cuidado! O rico pensava desta maneira e Deus o chamou para uma prestação de conta e ele não estava preparado e ele foi para o Hades. Hebreus 10, 23 e 25 diz assim: sem dudar, mantenemos-nos inabaláveis a confissão de nossa esperança. Nós outros não podemos tubiar, nós outros não podemos fraquear, nós outros não podemos dudar de nossa fé em Cristo Jesus. Nossa fé deve ser inabalável. Não importa o que meu tio, meu padre, minha madre, meu marido, minha esposa, não importa o que vão dizer contra mim, Senhor, contra a minha fé que estou caminhando com Cristo. Senhor, dá-me poder, dá-me de tu graça, para que todas essas coisas que passam por meu ouvido se vão e não quede em minha mente nenhuma dúvida da minha fé em ti. Senhor, me ajuda. Senhor, socorro. Porque se nós outros não hacemos isto, nós outros somos bombardeados. Sabe o que é bombardeio? Como naquela guerra mandavam um torpedo, bum, bum, destruição total. Aonde caiu o torpedo e ao derredor, onde a explosão toca, há prejuízo. Muitas pessoas vêm a nós outros, e principalmente de nossa família, para dizer, tu és louco, para dizer, isto não é vida, todo domingo igreja, 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 dar o dízimo, que loucura é esta? Jesus vai regressar aqui, quem garante isto? Que a Bíblia é a palavra de Deus, quem te dijo isto? Quem te puso na cabeça? Somos bombardeados. E quando somos bombardeados, em nossa mente, em nosso coração, eu necessito pedir, Senhor, dá-me de tu graça, para que minha fé não seja afetada por estas pessoas, mas pelo contrário, capacita-me a mim, ajuda-me a mim a levar a fé que me salvou, o Cristo que morreu por causa de meus pecados, a eles, e abre os olhos e abre os ouvidos. É assim. Sem duvidar, sem dúvida, devemos manter inabalável a nossa confissão e esperança, porquanto aquele que hizo a fé, ou aquele que hizo a promessa, aquele que prometeu, é fiel e vai cumprir. Consideremos-nos uns a los outros para nos encorajarmos
as manifestações de amor fraternal e las buenas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Vou repetir para ustedes. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não abandone suas igrejas. Não abandone a reunião dos santos. Não abandonem sua igreja. Não abandone sua igreja. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, nos motivemos uns a los outros, tanto mais quando vedes que o dia se está acercando. Mira que nós outros leemos no verso anterior, da leitura anterior, que este dia está para chegar, este dia está para cercar, e nós outros nos pedimos ao Senhor: Senhor, me ajuda, me mantenha firme em tua igreja, me mantenha firme em tua palavra. Senhor, desperta a mim é o desejo, a necessidade de ler tua palavra todos os dias. Assim como eu necessito desayunar, assim como eu necessito almoçar, assim como eu necessito cenar, assim como eu necessito alimentar meu corpo com energia para estar vivo fisicamente, ajuda-me, Senhor, a alimentar-me espiritualmente através de tua palavra, para que minha saúde espiritual, minha vida espiritual se mantenha firme. Uau! Que diferença, queridos! Efésios também habla muito sobre isto, sobre suportarmos uns aos outros, Efésios 4, em amor, nos esforçarmos para preservar, perseverar, guardar a unidade entre nós outros, através do vínculo da paz, através do Espírito Santo. Queridos, Filipenses 2 habla que nós outros como igreja devemos ter o mesmo modo de pensar, é o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não haja nada por rivalidade, não haja nada por vanidade, não haja nada por contenda, pelo contrário, nós outros devemos considerar com toda humildade os demais superiores a nós outros mesmos. Não zele, não cuide solamente dos seus próprios interesses, mas cuide também dos interesses de outro, porque Cristo, sendo Deus, se humilhou e cuidou dos nossos e tem cuidado dos nossos interesses. Tende em vós outros o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou, não peleou por ela o ser igual a Deus, mas pelo contrário, Cristo esvaziou-se de si mesmo. Cristo assumiu plenamente a forma de servo e, tornando semelhante aos seres humanos, a si mesmo se entregou em obediência a Deus Padre e obediente hasta a morte. Uau! Oh, queridos, nós outros necessitamos pedir ao Senhor que o Senhor abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, para que possamos compreender o poder do Evangelho que transforma vidas, que salva vidas. É o poder de Deus que nos mantém unidos, firmes, seguindo. É a fé que Jesus dá para nós outros, para perseverarmos em obediência e esperarmos com paciência a esperança que nos está proposta, vida eterna,
vida eterna com Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para isso necessitamos muito pedir ao Senhor que dê para nós outros. Uau! Efésios habla sobre é Deus que hace, é Deus que trabalha, é Deus que põe o querer efetuar, é o Deus que trabalha com nós outros a cada dia, é Deus quem produz tanto em nós outros o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Bem, a palavra nos ensina, a palavra de Deus, predicada por seus pastores, nós outros temos predicado já por meses, quase um ano, sobre a vida de Cristo, crucificação, o regresso de Jesus. Nós outros temos predicado sobre apostasia. Apostasia é aqueles que se apartam de sua fé em Cristo, abandonam o caminho que leva à vida eterna. E nós outros estamos predicando agora sobre como morrer para si mesmo e seguir a Jesus. Então nós outros miramos que a palavra de Deus nos ensina que terríveis dias dos últimos tempos que antecedem a vinda de Cristo Jesus, tá? O pecado, o egoísmo, o amor a si mesmo, viver para si mesmo, querer ganhar para sua própria vida, prevalece entre os homens, ademais de outras características malignas. É muito importante recalcar que a igreja do Senhor Jesus ha sofrido o abandono por parte daqueles que não buscam de la graça para fortalecer-se, a fim de permanecer firmes até o fim e assim ser salvo. Esta é a verdade, dura, mas é a verdade. Muitos estão buscando seus próprios interesses, e ao buscar seus próprios interesses, ao buscar o desejo da carne, o desejo do mundo, não permanecem firmes até aquele dia final. Seguindo a 2 Timoteu 3, de 1 a 5, diz: sepa, portanto, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, egoísmo. Serão todavia mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeituosos aos padres, ingratos, impíos, sem amor, incapazes de perdonar, caluniadores, hablando mentiras sobre outras pessoas, inventando situações que vão destruir vidas e famílias. Não têm domínio próprio, são crueles, inimigos do bem, traidores, inconsequentemente raquitosos, mas amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência falsa de piedade, todavia negando o seu real poder. Se apartem, por favor, de este. A palavra de Deus ensinando, e quando miramos para os dias de hoje, estes homens estão hoje entre nós outros. Nós outros conhecemos pessoas com esse perfil. E a palavra está orientando para termos todo o cuidado. E em Mateus, o Senhor Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se enfriará. Porém, entretanto, aquele que perseverar em estes momentos de apostasia, em estes momentos de iniquidade,
será salvo. E vou repetir novamente quantas vezes for necessário. Só podemos permanecer firmes quando pedimos a graça de Deus, poder dele, para nos manter inabaláveis em estes tempos. Somente o poder de Deus, a graça de Jesus, ministrada a todos aqueles que oram, a todos aqueles que clamam, é que vão ser fortalecidos através do poder do Espírito Santo para nos manter firmes. Abram os olhos. Eu não estou falando tonteria. Eu não estou repetindo frases. Eu não estou repetindo palavras, como se diz em português, chavones. Pense firme, pense direito e tu vai vencer. Não. A palavra de Deus está dizendo que vendrão tempos terríveis. Muitos de vocês que estão escutando a palavra, até mesmo eu, se eu não vigilo, se eu não pido graça ao Senhor, minha fé vai para o eco. Minha fé se vai marchitar. Minha fé vai desaparecer. E a esperança que eu tinha em Cristo Jesus, vida eterna, vai se acabar. E se isto se acaba, eu estou me apostatando da fé, eu estou me apartando de Jesus, eu estou morrendo espiritualmente e possivelmente eu posso morrer por toda a eternidade e ir para o inferno. Você também pode ir para o inferno. Acorda, desperta, grita socorro. Senhor, socorro, me perdona. Eu não tenho dado o devido carinho, o devido interesse por sua igreja. Candle Brazilian Church, no caso de nós outros, ou você que está me escutando, não sei qual é o nome de sua igreja, é verdade, eu não tenho dado atenção, eu não tenho dado importância, eu tenho comido, me alimentado, a igreja tem me servido e eu não he hecho nada. Senhor, é verdade que o Senhor me ha alimentado, me fortalecido. Senhor, eu estou correndo para o mundo, eu estou buscando meus próprios interesses. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Me ajuda, me socorre, me agarra por suas mãos, me abraça, me aguenta, Senhor. Não permita que eu me aparte da minha fé em Ti, Senhor. Muitas vezes nós outros pensamos, eu me acordo, quando pensou a pandemia, coronavírus, isso está aí. Oh, isso está em outro país. Oh, isso entrou no nosso país, mas está mais ao norte, tranquilo. Oh, não. Eu soube que lá em Miami Beach alguém estava com Covid e morreu. E isto foi se acercando, que dentro de nossa própria igreja, vimos pessoas que já não estão com nós outros hoje, já haviam saído da igreja, morreram por causa do Covid. Nós outros tivemos Covid dentro de nossa própria igreja, muitas pessoas, incluso eu. Então você está pensando que isto que estamos predicando é para outros, está lejos, isto não vai passar comigo. Acorda, desperta. Pida ao Senhor perdão por esse sentimento, por esta atitude de menospreciar a igreja que há te alimentado espiritualmente, te há alimentado materialmente, que te há dado suporte emocional, pastores se dedicando para cuidar de você, de sua família, de sua vida espiritual, e você não há hecho nada. Um dia nós outros vamos partir. Um dia eu vou morrer. Um dia você vai morrer.
e vamos prestar conta de tudo. A igreja Kendo Brazilian Church, juntamente com o ministério do Good Samaritan, tem sido um canal, uma puente de bendição a muitos de vocês que estão escutando. Mas muitos daqueles que estão na igreja, que estão no Good Samaritan, têm o pensamento: sirvam-me, 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 dá-me, dá-me e dá-me. Se a igreja morir um dia, você vai perder com isto. Se um dia morir o Good Samaritan, você também vai perder com isto. E quem vai ganhar? Nadie vai ganhar. Deus inventou. Deus, há 27, 28 anos atrás, utilizando a vida de Pastor Nery, pensou na reunião com brasileiros em Westside Baptist Church. E esta reunião de brasileiros foi crescendo, 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 hasta se tornar uma igreja que tem o nome Kendo Brazilian Church. Hoje, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, temos várias nações. Temos 15 nações dentro de Kendo Brazilian Church. Uma igreja mesclada com os irmãos hispanos que foram salvos por Jesus através do Good Samaritan. Através de irmãos que frequentavam o Good Samaritan, frequentam a Kendo Brazilian Church. E Deus ha desarrollado esta igreja com a finalidade de levar seu nome a todos aqueles que estão morrendo e indo para o inferno. Com a finalidade de fortalecermos uns aos outros, congregarmos juntos. Queridos, domingo às 6 da tarde é o nosso culto. Seria maravilhoso que a igreja chegasse 15 para 6. Mas muitos dos irmãos chegam depois das 6. Depois da alabança. Na metade da prédica, alguns. O que está passando? Está passando que você, ou se no caso for eu, no caso não sou eu, estamos buscando nossos próprios interesses. E as coisas de Deus vai sendo derrada para trás. É interessante que nenhum de nós outros, escutem bem, aqueles que podem viajar de avião, tem que estar no mínimo 2 horas antes se o vuelo é nacional. Se o vuelo é internacional, tem que estar 3 horas antes. Seja de navio, seja de avião, seja de bus, nós outros chegamos antes. Nenhum de nós outros chegamos a uma cita de imigração no horário correto. Não! Nós outros chegamos meia hora, 1 hora antes e nos quedamos sentados, esperando por essa cita. E por que não hacemos o mesmo com as coisas de Deus? O serviço é às 6, 15 para 6, eu quero chegar, abraçar meus irmãos, dar boas noites, boas tardes, sentar-me e me preparar-me para escutar e para alabar ao Senhor. Nós outros somos, entre comillas, ótimos cumpridores de horário, de tempo, compromisso com o mundo lá fora, porque tenho interesses, tenho benefício, vou ganhar alguma coisa. Mas chegar na igreja antes de pensar o culto, parece que não há ganância, parece que não vou ganhar nada. Tu está equivocado. Você está equivocado. Há perda, porque já em seu coração você está determinando, não necessito chegar temprano. Não é bem assim. Pida perdão a Deus.
Recomece novamente. Pida ao Senhor que te ajude a ser pontual, chegar mais temprano. Pida ao Senhor que te ajude a ser dizimista. Dízimo é 10% daquilo que eu ganho. Pida ao Senhor que te involucre no ministério de alabança, que te involucre no ministério de visitação, que te involucre no ministério de fazer café, ajudar em Home Depot, preparar as coisas. E sabe quem vai ser bendecido? Você. Você vai ser o maior bendecido. Deus vai te bendecir, queridos irmãos. A igreja não é minha. A igreja não é dos pastores Nery, Bebeto, Ercídio, Ricardo. A igreja não é tua. A igreja pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano, Criador de todas as coisas. E Ele inventou a igreja para que você e eu e nós fôssemos e somos bendecidos através de tudo que a igreja faz. Ministração, prédica, evangelismo, assistência social, ajudar o pobre necessitado, em todo nós somos mais bendecidos, porque Deus diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Que o Senhor bendiga a sua vida, querido. Você que está me ouvindo, todavia há esperança. Todavia há solução para o seu problema. Todavia podemos pedir perdão. Pedir que o Senhor nos perdone, nos purifique, nos limpe de nossos pecados e que Ele nos recapacite para servir a Ele, Rei, glorioso, majestoso, poderoso, um Deus incomparável. Amém? Padre querido, tua palavra foi ministrada e que o teu Espírito Santo possa correr desta palavra e ministrar a cada coração. Padre, aquilo que eu prediquei de mim mesmo, que eles nem sequer se acordem, Senhor. Mas aquilo que foi predicado segundo a tua palavra, Senhor, que eles se acordem e que possam refletir e o Senhor bendecir. Ó Deus, nos socorre, nos ajuda a ser fieles, nos ajuda a ser pontuais, nos ajuda a ser dizimista, nos ajuda a predicar tua palavra, nos ajuda a evangelizar. Senhor, quita nós outros, Senhor, de vivermos para nós outros mesmos e nos ajuda a vivermos para Ti, Senhor. Esta é a nossa oração, humildemente que hacemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Foi uma alegria poder transmitir a palavra de Deus que vai cambiar tua vida, porque há cambiado a minha e sigue cambiando. Deus nos bendiga!